Oi, gente, tudo bom? Tô aqui para fazer um fibro-desabafo. É difícil passar um tempo sem desabafos, né? Mas hoje eu tenho uma coisa interessante para compartilhar. E como sempre nos piores desabafos, assim, eu tô meio com um caco, com o meu cabelo sujo e um camisetão, porque é o jeito que eu fico aqui em casa. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês que é assim, eu já tô um mês mais ou menos numa situação meio diferente do comum. Então eu não tô completamente acabada, eu não tô com uma dor nível 10 e com uma fadiga que tá me impedindo de sair de casa, mas eu tô esse último mês inteiro com uma fadiga além do normal pra mim e uma dor agora recentemente também além do normal. Porque geralmente eu tô bem, geralmente eu tô com disposição. Isso tudo começou com uma crise de fadiga, que já vai fazer um mês mais ou menos. E a partir daí eu não voltei a ficar normal, eu não voltei a ter a mesma disposição de sempre. Mas até aí tudo bem, eu estava lidando com isso, tentando descansar, mas sempre com aquela sensação de que não tô descansando o suficiente, aí vem o final de semana eu não descanso, durante a semana parece que mesmo dormindo não tá regenerando mesmo, não tô ficando totalmente descansada. E é nítido que eu tô dormindo mais, então geralmente eu durmo 7, 8 horas, ou menos, né? Mas assim, quando eu durmo isso, eu fico totalmente descansada. E agora eu tô dormindo mais, eu cheguei a dormir até 10 horas já nesses últimos dias e mesmo assim eu tô acordando mal. E aí, esses últimos dias em específico, eu voltei a sentir muita dor. Eu tive um treinamento, uma vivência no final de semana, que eu fiquei o dia inteiro numa fazenda e a gente ficou sentado, não foi nada demais. Mas eu não sei se o impacto energético, o impacto mental me causou uma crise de dor muito forte à noite. Uma dor tipo 10 mesmo. Aí eu tomei remédio, tentei descansar. No outro dia eu acordei melhor, não tava com aquela dor bombando, mas ainda não tava 100%. Enfim, o que eu quero falar? Tô contando mais ou menos o contexto pra vocês, porque é uma frustração que vai se acumulando. Então, faz um mês que eu tô acumulando essa frustração de esperar melhorar e não melhorar. Então, como eu falei, eu não tô totalmente péssima, mas esse incômodo que fica, assim, dessa fadiga, que acho que pra mim é o pior. Se bem que a dor que eu tive esses dias foi bem chata também, mas não sei se tem pior ou melhor. Mas enfim, tudo isso muito ruim se acumulando no emocional. E aí hoje eu tava pensando que eu tô com um incômodo, assim, de estar sentindo isso. Eu tenho muitas coisas pra fazer, eu tenho seminário para apresentar amanhã, de um assunto super difícil da pós-graduação, que eu preciso estudar. E tá muito difícil mesmo de fazer. Então sempre eu compartilho aí com vocês dicas, né, para viver melhor e para lidar com as coisas que geralmente fazem muito bem pra mim, mas também tem os momentos em que não tem o que fazer, gente. Eu acho que tem que esperar mesmo e ter muita paciência, que é o que eu tô tentando desenvolver aqui, porque eu sou uma pessoa super de fazer coisas, eu faço muitas coisas, então quando eu tenho que parar realmente porque eu não consigo fazer, é muito difícil. E o ponto principal da reflexão que eu queria trazer hoje é sobre essa frustração de achar que a gente não é capaz de cuidar da gente. Então, eu principalmente compartilhando muitas coisas com vocês, sempre trazendo, né, tentando trazer alguma esperança, eu sinto uma frustração tão grande de não me sentir capaz de cuidar de mim. Então eu tava pensando sobre isso, assim, como que eu acolho esse sentimento, que não dá pra gente falar em se livrar do sentimento, porque quanto mais a gente vai contra e tenta combater o que a gente tá sentindo, mais a coisa permanece. Então eu tô nesse momento de entender que eu
faço sempre tudo que eu posso, tudo que tá ao meu alcance, o máximo que eu posso para me manter bem. Mas às vezes isso não é suficiente. Isso às vezes, mesmo com todos os esforços, desencadeiam crises que a gente tem que lidar. E eu tento sempre tentar entender o que essas crises estão querendo me dizer, o que eu preciso refletir dentro de mim, ou simplesmente que eu tenha que talvez que parar um pouquinho e descansar minha mente, que é super agitada, apesar desse meu jeito calmo. Eu tenho uma mente bem agitada, que pensa muito. Eu acho que algumas pessoas vão se identificar com isso. Mas principalmente o que eu tô pensando e que eu tive vontade de conversar com vocês é sobre isso, sobre essa frustração de não se sentir capaz, de não se sentir suficiente para cuidar de si. E que na verdade não é nossa culpa estar assim, né? Não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é de olhar e cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa saúde, mas que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Então, eu fico pensando, por que eu não consigo me livrar disso, né? Por que eu não consigo cuidar da minha saúde num ponto em que eu não vou sentir mais dor? E aí, conforme esses pensamentos vêm, essa culpa vai aumentando, porque eu vou sentindo que eu que tô fazendo alguma coisa errada, que eu sou errada, que tá tudo errado, que eu tô fazendo tudo errado. E na verdade não é isso. Então, eu acho que eu ando um pouco com o fibrofólio aí meio acentuada, não sei se vocês vão entender tudo que eu tô querendo falar, mas a ideia é se libertar um pouco do peso dessa culpa, dessa responsabilidade de que a dor ela tá vindo porque eu tô fazendo alguma coisa de errado ou porque eu não sou capaz de me livrar dessa doença. Ela é uma doença que é muito complexa, ela não tem ainda muita explicação, não tem uma causa totalmente definida, nenhum tratamento, mas não é nossa culpa, não é nossa responsabilidade total se livrar disso, não tá no nosso controle. Essa que é a verdade. As crises e a doença, elas não estão totalmente no nosso controle. A gente pode fazer o nosso melhor para lidar com elas, para cuidar, para desenvolver a nossa resiliência, a nossa estrutura emocional para lidar com elas quando elas acontecem, mas não está no nosso controle se elas vão acontecer ou não, se eu vou sentir mais dor ou não, se eu vou estar cansada, se eu não vou. Tem um limite entre o que a gente pode fazer e o que vai acontecer. Ainda não sabemos muito bem porquê, mas a gente tem que acolher e aceitar isso que está acontecendo. E o que eu sempre tento fazer é isso que eu falei de acolher mesmo essa dor e essa fadiga, ou pelo menos tentar, e tentar entender se isso é um sinal de alguma coisa para refletir, para mudar, para olhar na nossa vida e tentar fazer disso um aprendizado ou pelo menos um fortalecimento para quando a gente melhorar e voltar para nossa rotina. E é isso que eu tô tentando fazer. Então, espero que tenham entendido a minha confusão mental. E a gente se vê aí, acompanhem o canal. Eu sempre, como falei, compartilho muitas coisas, tudo que eu aprendo, tudo que eu vivencio, para que a gente se ajude, né? Uma tentativa de tentar ajudar, contribuir com tantas pessoas que sofrem com isso e têm os mesmos medos, as mesmas dificuldades, e a gente compartilhando, a gente pode se ajudar. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Curtam aí o vídeo e acompanhem o canal, a minha página, que a gente vai se falando, tá bom? Um beijo.